Olá, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou compartilhar com vocês um projeto que eu achei pelo Google Earth e que eu quero fazer uma análise, alguns comentários, dar algumas dicas para você que está começando a trabalhar nessa área de loteamento, que tem algumas dúvidas, falta ideias, na verdade, como que eu desenho, o que que eu projeto, como eu sei o tamanho da via, enfim essas dúvidas que a gente tem quando a gente está começando a trabalhar com loteamento, porque faltam, na verdade, referências, né, de outros projetos. Então, eu vou compartilhar aqui um projeto que eu vi, que eu achei bastante interessante, e vou dar aqui algumas dicas e sacadas para vocês, tá bom? É um formato de vídeo diferente do que eu faço aqui normalmente no canal, então eu quero muito, muito, muito que você comente depois, se você gostou desse formato de vídeo, se você gostaria de mais vídeos, né, dessa mesma forma, ou se não fez diferença nenhuma, tá? Então, por favor, depois você escreve aqui embaixo nos comentários o que que você achou desse vídeo. Bom, vamos lá. Então, isso aqui é um projeto que eu achei aqui, olhando pelo Google, tá? Sempre que eu começo a trabalhar num projeto novo, além de olhar ali a área, eu sempre gosto de olhar o que tem no entorno, né? Porque assim, a gente sempre tem sacadas, a gente sempre olha coisas interessantes, coisas tanto para repetir e as que a gente também não deve repetir. A gente também olha algumas coisas que você fala assim, nossa, isso aqui não pode ser feito de jeito nenhum. Mas nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um projeto que eu achei bastante interessante e que pode ser uma boa referência, tá bom? Então, você está ali zapeando no Google, vê um projeto que parece legal. O que que a gente pode aprender com ele? O que que a gente pode tirar de referências, tá? Então, olha que interessante aqui. Esse projeto, ele tem uma via dupla. Deixa eu pegar aqui uma outra forma de representação, tá? Ó, ele tem essa aqui, é uma via dupla, né? Canteirinho central. São dois loteamentos fechados, um de cada lado. E aqui na frente a gente tem a entrada do empreendimento, tá vendo? A rua dupla, tem essa rotatória aqui, e aí portaria 1 entra no outro empreendimento, rotatória, uma área verde, e do outro lado a mesma coisa, né? Portaria, tá aqui, rotatória. E aqui não é exatamente uma área, aqui é uma área verde de tem quadras ali pela imagem, aqui é uma mata mesmo, né? Isso aqui deve ser uma app, alguma coisa assim. Mas percebam que o conceito ele ficou igual nos dois projetos, tá? E aí você olha, legal, que ideia bacana, ficou bonitinho isso. O que que eu posso aproveitar, né? Quero fazer isso no meu projeto, como que eu posso aproveitar? A primeira coisa é você olhar no Google, a gente consegue medir aqui no Google, por exemplo, que essa rua ficou bacana, quantos metros tem? Você vem aqui no Google e mede. Tudo bem que não é uma medida super precisa, então aqui está dando uma medida de 27,22. Claro, a gente não sabe que não foi construído dessa forma, mas mais ou menos ficou com uns 27 metros. Então, cada leito aqui tem 7 metros, é bem possível, cada leito com 7 metros, o canteiro central com 4 e a calçada, que deve ter uns 3 metros também. Então, olha, você já consegue, analisando o projeto, extrair uma informação interessante para você desenvolver o seu projeto. Como eu posso fazer um canteiro central bacana? Né? Já tem aí uma medida, se você não tem noção nenhuma de quanto fazer, você já tem aí uma medida de ponto de partida, né? Ai, mas 7 metros é muito, poderia fazer com 6, com 5? Olha, a gente tem que analisar alguns fatores aqui na largura desse leito que tem a ver com o volume de pessoas, de carros que vão passar, que vão circular, né, por ali. Então, depende aqui do tamanho desses empreendimentos, que eu não sei quanto que é, né, não contei quantos lotes tem, e aí você analisa, né, se faz sentido deixar uma rua mais estreita ou mais larga, tá? Atenção que quando a gente tem um canteiro central que está construído dessa forma, isso aqui ele acaba representando um obstáculo.
Em que sentido? Se aqui, por exemplo, quebrar o asfalto, acontecer alguma coisa, cedeu o asfalto, ou a concessionária de água teve que construir uma rede e ocupou uma parte desse pedaço. Isso pode acontecer. Se você tem um canteiro central, as pessoas vão ter que andar pelo outro lado. O canteiro central, ele acaba sendo um limitador, tá? Então, às vezes você pensa assim, eu poderia ter um espaço menor aqui, sei lá, 5 metros. Poderia. Seria suficiente para passar 2 carros meio apertados, mas daria, em baixa velocidade. Mas se eu tiver que usar outra pista, né, numa eventualidade dessa pista aqui não poder ser usada, 5 metros já fica apertado, pelo menos 6 metros, né? Aqui a gente está vendo que tem carro parado, então se tiver carro parado, 6 metros é pouco, aí vai ter que ser 7 ou 8 metros, tá? Então depende da quantidade de carros que vai circular, o que vai ser permitido, né? Vai ser permitido estacionar, não vai ser permitido estacionar, tá? E atenção a essa questão do canteiro central e da questão da faixa de circulação, porque a gente sempre pode acontecer que em algum momento pode ter alguma manutenção na pista, né? Esse tipo de coisa acontece, não é comum, é uma eventualidade, mas acontece. E qual seria a alternativa, né? Então precisa ter um ponto de saída aí. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é em relação à rotatória. Eu vejo, às vezes, as pessoas... eu vejo projetos, na verdade, com rotatórias muito pequenas. E qual que é o problema da rotatória muito pequena? Não dá para circular caminhão. Essa rotatória aqui, ela é ótima. Eu já tinha visto, na verdade, quando eu vi o projeto, eu já achei ela boa. Ela tem aqui, de raio, aqui no meio, 12 metros, tá? No raio central. O que significa que aqui, no eixo, mais ou menos, aqui no projeto, está meio deslocado, né? O Google, deixa eu dar uma arrumada nele aqui. Se a gente mexer nele aqui para ele ficar mais achatado, quando ele fica muito... Peraí. Quando ele fica muito torcido, ele fica meio distorcido. Quando ele fica muito torcido, é boa. Ele pode ficar distorcido se ele não tiver bem assim achatado, bem, né? Se tiver bem achatado, se ele tiver assim um pouco de, como se tivesse uma declividade, não sei que palavra usar para isso. Ó, aqui ele tá mais certo, tá vendo 12 metros da rotatória no eixo, no meio dela. E aqui deve dar uns 16 metros. 16 metros é um tamanho bom para passar o... Peraí que eu não quero mais a raia. Vou medir aqui a calçada. Tem 7 a 8 metros de leito carroçável. Eu vou chutar que tem os mesmos 7 metros, né? Os mesmos 7 metros que tem aqui, deve ter ali, tá? É que a gente tem uma certa imprecisão. Então, se aqui tem um raio de 12, tem mais 7 metros, ali vai dar 21. Então, aqui no eixo, né, o que eu quero dizer com eixo? Assim, nesse meio aqui da circulação da rua, tá? Tô desenhando aqui com a canetinha, óbvio que não vai sair reto. Nesse eixo tem 18 metros. 18 metros é um raio interessante para caminhão. Não, interessante na palavra certa. 18 metros seria o raio adequado para a circulação de caminhão, tá? Então, essa rotatória, ela tem uma dimensão boa, inclusive para caminhões, o que é totalmente importante, porque isso daqui, embora ele pareça um loteamento de casas prontas, né? As casinhas, elas estão bem iguais, eu imagino que ele já tenha sido construído com todas as casas já feitas, vai entrar o caminhão que vai vir recolher o lixo, né? Ele é um loteamento fechado, então aqui deve ter um abrigo de lixo aqui fora. Mas vai entrar o caminhão que vai recolher esse lixo, vai entrar caminhão de mudança, certo? O caminhão que vai, de repente, levar alguma coisa, as casas estão prontas, mas de repente tem uma obra, uma reforma. Então, tem essa circulação de caminhão. Pode não ser uma demanda altíssima, mas tem, né? Sempre existe. E 18 metros é um raio adequado, tá?
para a circulação dos caminhões. Aqui, do lado interno, essa rotatória, ela já é menor, né? Vamos medir essa rotatória. Ela já é um pouquinho mais, ela é um pouquinho menor. Aqui tem 7 metros do lado interno e aqui na parte externa tem 13 metros. Aqui já vai ser um pouco mais apertado para circulação. Vai passar caminhão, mas caminhão de menor porte, tá? Aqui o caminhão talvez já tenha alguma dificuldade, né? Talvez ele pegue algum momento aqui, como um pouquinho canteiro central, mas ele consegue passar, tá? Não é o tamanho ideal. O melhor é essa rotatória maior zona aqui. E outra coisa que a gente pode medir e olhar é o tamanho dessa área de lazer, né? Nossa, essa área de lazer, peraí que eu fiquei com a ferramenta do raio. Tamanho dessa área de lazer, quanto que a gente tem nessa área de lazer, bacana, não é bacana? Então, mais ou menos, essa daqui, vamos olhar em metros quadrados. Essa daqui tem 5.800 metros quadrados. É uma área de lazer bem grande, né? Dá para fazer bastante coisa nessa área. A gente pode medir essa outra aqui também. Ela tem 3.700 metros quadrados, tá? Vamos tirar aqui para a gente olhar o que tem nessas áreas. Então, vamos ver o que tem aqui nessas áreas, tá vendo? É uma área de lazer que está bem na frente da portaria. O que é interessante nisso? Do ponto de vista da segurança, é vantajoso você ter, por exemplo, o salão de festas próximo da portaria, porque entrou o visitante e daqui da portaria, o segurança ele já consegue ver se a pessoa foi mesmo na festa, ali no salão de festas, ou não, né? Então, imagina que o salão de festas está só aqui nessa área aqui de baixo. Vai entrar o visitante, ele vai vir, primeiro ele vai se perder um pouco para chegar, porque é comprido o caminho, depois até aqui ele pode se desviar, enfim. Se você tem, por exemplo, salão de festas logo na frente, o próprio segurança ele faz esse controle, fica muito mais fácil, né? Considerando que é um loteamento fechado, o quesito segurança aqui, ele é importante, tá? Outra coisa interessante nesse projeto, que apesar dele ter uma portaria pequenininha, ele tem vagas aqui, tá vendo? É legal deixar dos dois lados, tem vagas de visitante do lado de fora, para prestador de serviço, enfim. E tem também aqui, ó, o depósito de lixo, tá? Desse lado, eu acho que tá aqui desse lado. Tem o depósito de lixo, porque quem vai recolher o lixo internamente vai ser a associação de moradores, né? O caminhão da prefeitura, ele vai passar só aqui do lado de fora, tá bom? E aqui ele ficou num lugar bom porque ele tá bem na rotatória, tá? Então ficou numa posição adequada. Esse projeto é interessante, né? Você vê que ele é quadradinho aí, em formas, linhas retas, mas ele tem um jogo, né? Ele não fica, não é aquela coisa, não é aquele quadriculado, né? Aquela coisa muito, muito rígida. Então, você entra, tem a área de lazer principal, já divide aqui o fluxo das pessoas, uma parte vai para um lado, a outra parte vai para o outro lado. E aqui internamente você tem uma outra área de lazer para o pessoal desse canto. E aqui no fundo tem mais lotes até aqui em cima, tá? Então as áreas de lazer elas estão bem espaçadas, né? Enfim, são duas áreas grandes, mas elas estão bem localizadas no empreendimento, né? Divide bem, todo mundo está perto de uma área de lazer, eu acho que esse é o ponto principal. Todo mundo está perto de uma área de lazer, você vê que mesmo, sei lá, quem está aqui no meio vai caminhar. Oh, meu Deus, esse círculo de novo. Não quero caminho. Vamos lá. A pessoa, mesmo que ela esteja ali mais afastada, ela está aqui, 150 metros de distância de uma área de lazer, tá? Então, ninguém está muito longe.
da área de lazer. Isso é interessante, tá bom? Desse outro lado, ela tem um pouco de área de lazer aqui na frente, que tem uma quadrinha, depois ela fica um pouco espalhada aqui no entorno dessa mata, mas é uma ótima forma, né, de aproveitar. Tá vendo que, do ponto de vista do desenho, a gente pode ver que isso daqui é uma app, né? Ele tem até uma gradezinha aqui cercando a área de app, mas deixaram uma parte, um espaço aqui, claro, deixaram porque a rua está quadrada e sobrou esse espaço, mas na verdade esse espaço ele também tem a função de ser a área de lazer com vista para essa mata da app. Então isso acaba ficando bem bacana. Aqui eu imagino que seja o clube, né? Porque está construído, está fechado. E desse lado nós temos poucos lotes que tem fundo, tá vendo? Só tem esses lotes com fundo para mata. Ah, aqui também tem, tá? Mas o interessante é que a gente tem toda essa área aqui da frente de vista que é compartilhada com todas as pessoas do condomínio, né? Inclusive o salão de festas ele também tem visão para isso. Então, isso fica bem interessante, né? Tem alguns lotes que tem partido da mata, mas tem aqui todo mundo do condomínio também aproveitando, tá? E aqui desse lado, a gente tem essa mata comprida e acaba cumprindo, na verdade, a função, né? Eles não têm uma área de lazer tão grande como tem do outro lado, porque eu imagino que essa mata aqui acaba cumprindo um pouco essa função da área verde, tá? Pelo menos na parte de aprovação. E acho que é isso. E aqui do outro lado é um loteamento, é um aberto, mais ou menos com a mesma característica desse aqui, mas é um pouco inacabado, né? Não foi a qualidade desse outro lado, não tá tão boa. Mas a gente também vê que aqui tem uma área de lazer grande, e eu imagino que alguma dessas quadras aqui também seja uma outra área de lazer, que estão espalhadas aí no meio do projeto, tá? Então fica interessante. E do ponto de vista da circulação, né? Então, dentro do condomínio, a gente tem a entrada rotatória, entrou no condomínio, você chega, você tem a vista para a área de lazer, vai para um lado, vai para o outro, já divide um pouco o fluxo, tá? Tem um outro caminho principal que vindo por esse lado aqui direito, né, para mim do vídeo. E nesse outro lado, também a pessoa chega, tem a rotatória com vista para essa área verde, também divide o fluxo para cima e para baixo, né, ou para a direita e para a esquerda, dentro do empreendimento. Desse lado, aqui de baixo do vídeo, é um núcleo menor, né? Aqui ficou maior, então ele tem uma rua principal que faz a conexão e que depois vai distribuindo aí para as outras ruas. Eu acho que é isso. O que eu mais queria compartilhar com vocês nesse projeto é a característica dele que me pareceu interessante e mostrar para vocês como vocês podem medir no próprio Google e tirar partido disso para usar nos seus projetos. Então, eu quero fazer uma rotatória, quero fazer uma rua dupla, que tamanho que eu uso, a gente pode ter essas referências, né, olhando outros projetos que a gente acha interessante analisando aí pelo Google. Bom, enfim, esse foi o primeiro vídeo nesse formato. Eu quero muito saber o que você achou, se foi interessante, não foi interessante, se te ajudou aí a ter noção de dimensionamento em relação aos projetos, como fazer, até novas ideias, tá? Me fala o que você gostaria de saber, o que você gostaria de aprender. Então, deixa para mim aqui nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.